bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e, especialmente nesse mês de julho, que é o mês do inverno, eu gostaria de estar meditando com você acerca de um tema muito importante da nossa jornada, da nossa caminhada. Assim como as estações, nós também passamos por mudanças de ciclos em nossa vida. E nós temos estações não apenas na natureza, mas na nossa vida também. E nós temos primavera, nós temos verão, nós temos o outono e também nós temos o inverno. E a natureza, ela nos ensina muitas coisas no inverno. O inverno é aquela estação que às vezes a gente pensa que é uma estação triste, sombria, cinzenta, com pouca luz, a natureza não está verdinha, não tem flores e em muitos lugares está até congelado. E aí a gente pensa que é uma estação triste, mas na verdade eu gostaria de meditar algo com você muito especial. O inverno é aquela estação onde a natureza ela tem uma pausa para o descanso. A natureza, ela vai reter as suas energias, ela vai diminuir o seu ritmo e alguns animais vão até hibernar. E isso tem um objetivo muito importante, que é guardar reservas, que é diminuir o ritmo para se preparar para a chegada da primavera. É aquele tempo onde o descanso é importante porque algo exuberante vai nascer. Vão vir flores, vão vir cores, mas antes que isso aconteça, é necessário um descanso, é necessário uma pausa. E não é diferente conosco. Na nossa jornada, nós temos ciclos, nós temos estações. E a Bíblia, ela traz para nós um texto muito importante de um grande monarca que foi o rei Salomão, que também foi conhecido como o rei da sabedoria. E lá no livro de Eclesiastes que ele escreveu, no capítulo 3, ele vai estar narrando que a nossa vida, ela tem ciclos. E eu vou ler para você um texto muito poético que ele escreve, explicando isso para nós e que muitas pessoas já conhecem esse texto, mas que eu gostaria de meditar com você. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Existe o tempo determinado para todas as coisas. E quando nós meditamos nisso, especialmente aqui em Teoflotone, na cidade onde eu moro, esse tempo do inverno, apesar de ser um tempo mais cinzento, o nosso tempo aqui esses dias ele está desse jeito, o clima está um pouco chuvoso, tudo isso propicia aquele momento de reflexão, de ficar mais quietinho, mais sossegado. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece aqui na nossa cidade nesse tempo de inverno. Na Avenida Luiz Boalli, nas margens do rio, existe várias árvores de ipês e na nossa praça central também tem. E esses ipês dessa época são ipês rosa.
É muito interessante que durante o ano todo eles estão lá, cheio de folhas, verde, viçoso e se confunde no meio das outras árvores. Mas quando chega a estação do inverno, ele se abre numa exuberância maravilhosa. Fica todo cor-de-rosa e a paisagem ganha um ponto especial na tela da natureza. Ganha uma cor diferente. E eu gostaria de meditar com você acerca do ipê, porque o ipê, ele é a única árvore que floresce no inverno. E é muito interessante que quando todas as árvores estão tentando descansar nesta estação, é exatamente neste momento que o ipê vai florescer. O ipê é uma árvore diferente, é uma árvore que tem um crescimento muito rápido e ele pode atingir uma altura de aproximadamente 70 metros, ele pode tornar uma árvore muito grande, muito frondosa, com um tronco muito grosso e ele tem uma vida longa também bastante considerável. Os ipês, eles têm essa característica de força, de resistência, de vencer a poeira do inverno, o vento frio do inverno, a falta de nutrientes da própria natureza no inverno. Isto porque, em primeiro lugar, à medida que ele vai crescendo, assim como ele cresce de uma forma externa, ele também cresce as suas raízes. E essas raízes, elas vão buscar na parte mais profunda da terra, nos lençóis freáticos, ele vai buscar água para poder ter resistência a todas as estações para se nutrir. E é muito interessante que quando a gente vê o ipê todo bonito no inverno, com flores, com aqueles cachos maravilhosos, a gente não entende o que realmente está acontecendo com essa árvore. Na verdade, ela está passando por uma fase de extremo estresse na natureza. Como assim? É que nessa época do inverno vai faltar água para o ipê. O ipê, então, ele é de uma família de plantas que perdem as suas folhas no inverno. Por que ele perde as suas folhas no inverno? É porque as folhas é a parte da planta responsável pela transpiração da planta. Se ele mantiver as suas folhas, ele vai perder mais água e poderá sucumbir e morrer. Então, ele de propósito, ele libera as suas folhas na tentativa de reter água, de reter energia para tentar sobreviver. Mas o inverno, ele vai se tornando mais árido, mais seco, mais difícil os nutrientes, está tendo pouca rega, quase nada de chuva. Em muitos lugares não chove nenhuma gota, por exemplo, na região do Cerrado. E ainda assim, essas flores vão brotar dos ipês. É porque quando o ipê perde as suas folhas e ele percebe que ainda assim ele pode morrer, então a sua floragem é um grito de socorro, é um grito de vida, de tentativa de sobrevivência. Ele vai soltar buquês de flores para que aquelas flores venham trazer uma vagem e nela sementinhas. O vento do inverno vão lançar aquelas sementinhas com painas através do vento e vão levar aquelas sementes e vai disseminar. Isso é o ipê pensando assim: eu não vou sobreviver ao inverno, eu já perdi as minhas folhas, eu soltei as minhas flores, o que me resta agora é semear a minha semente para que haja descendentes. Mas quando ele faz essa atitude tão nobre, tão especial da própria natureza, ele, como planta, não entende, né? Mas ele está gerando não apenas
sementes de descendência para que a sua espécie não morra, mas ele também está novamente se autorrestaurando. E então o inverno passa e vem a primavera e começa a vir as primeiras chuvas e todo aquele ciclo se renova. Eu aprendo coisas muito interessantes com a lição do IP no inverno. Assim como o IP, nós também, em meio às nossas dificuldades, aos nossos invernos, aos nossos ciclos áridos da nossa vida, aqueles momentos onde a gente não tem regas, talvez você até perde suas folhas, não tem frutos, mas você tem raízes. A coisa mais importante que o IP pode ter são as suas raízes. E isso nas estações da nossa vida é algo primordial, porque uma pessoa com raízes fundamentada naquilo que é bênção, naquilo que é bom, naquilo que é correto, fundamentado em Deus, essa pessoa ela vai ter sustento. Ainda que venham os ventos fortes do inverno e bata com força contra aquela árvore, ela não cai, ela não é derrubada, porque ela tem raízes firmes. Nós precisamos de raízes, nós precisamos estar firmes em Deus. Depois, existem momentos, os nossos invernos, que nós precisamos liberar as nossas folhas se quisermos sobreviver. Às vezes nos apegamos a coisas pequenas, coisas que vão drenar a nossa energia, que vai drenar o nosso sustento. São picuinhas, são aqueles mimimis, aquelas coisinhas que a gente pode chamar de meu jeito, eu faço assim, a minha maneira, eu sou dessa forma. E isso muitas das vezes nos atrapalha, drena a nossa energia, drena a nossa nutrição e perdemos energia, força e vida. Às vezes é importante nós deixarmos cair as velhas folhas, para que nós venhamos reter aquilo que realmente é importante para a nossa sobrevivência. E quando parecer que ainda assim não tem jeito, no seu inverno, você ainda pode ser um IP que floresce. Um caso interessante foi publicado no jornal, no G1, e dizendo que lá na cidade de Uberlândia existem muitos IPs e eles perceberam que as pessoas, apesar de ser inverno, quando os IPs floresciam, melhorava o humor das pessoas na cidade. Então eles foram fazer uma pesquisa e verificaram que realmente a florada do IP trazia um estado de espírito alegre, fazia com que no cérebro das pessoas fossem liberadas substâncias boas que trouxesse prazer, que trouxesse harmonia, bem-estar e um jeito bom de ver a vida, mesmo sendo uma estação cinzenta como o inverno. O IP, ele, em meio às suas dores, ele escolhe florescer. Em meio ao desespero de achar que vai morrer, ele escolhe liberar sementes. Nós também podemos ser assim. Ainda que a gente passe pelo frio do inverno, ainda que a gente passe pelas dificuldades da nossa vida, onde o vento forte tenta nos derrubar, às vezes uma falta de nutriente para nossa mente, para o nosso coração, para a nossa emoção, nem sempre temos tudo aquilo que queremos, que precisamos, que almejamos, mas mesmo nos momentos difíceis, nós é quem decidimos. E se você decidir, você consegue, eu consigo, nós podemos florescer. Não apenas para tornar a nossa vida possível de continuar, possível de crescer, de liberar sementes, mas nós podemos influenciar as pessoas que estão à nossa volta com alegria, com um estado de espírito contagiante para fazer com que as pessoas tenham uma visão, um olhar melhor a respeito da vida, mesmo sendo em uma estação de inverno. E quando tudo parece que está perdido, vem então o fechamento dessa estação difícil,
mas que toda a natureza se preparou, reteve, a natureza desacelerou e então chega a primavera. E é muito interessante que tudo tem seu tempo, como eu li em Eclesiastes no capítulo 3. O inverno, ele fecha o seu ciclo também. Isso quer dizer para nós que, por mais difícil que seja a estação que eu, que você estejamos passando, ela vai mudar. O inverno vai passar. A natureza vai trazer para nós a primavera. E a primavera, ela vai se estourar em flores, em cores, em perfumes, em aromas e depois em frutos de crescimento, de beleza. Se você está passando não apenas pelo inverno da natureza do mês de julho, mas por um inverno na sua vida, onde você esteja atravessando um ciclo difícil, você pode desacelerar, você pode descansar. E uma coisa interessante é que quando o frio é muito forte em determinados locais da Terra, alguns animais entram para suas tocas, alimentam bastante para poder guardar energia, alguns para poder formar uma camada de gordura, e eles começam a dormir, a hibernar. E só acordam quando o ciclo termina. Eu não estou dizendo que você tem que entrar para o seu quarto, fechar a porta e dormir até o seu problema passar. Não, não é isso. Mas eu quero dizer para você que por mais que o seu inverno seja severo, seja frio e carregado de neve de problema, você pode hibernar nos braços do Pai. Você pode descansar nos braços dele. Você pode continuar a sua jornada, a sua caminhada, fazendo tudo aquilo que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo descansando no cuidado de Deus, porque ele cuida de nós. E o mais importante é que, por mais que seja difícil a nossa estação, a primavera vai chegar. Alegre o seu coração. Ao invés de você ver o inverno como uma estação fria, difícil, veja ela como uma estação onde você está se preparando para algo novo que irá chegar, para algo novo que Deus fará brotar em sua vida. E quando você lembrar disso, ainda que seja inverno, como ipê, você pode florescer. Você não precisa ser uma árvore seca, feia e triste. Você pode florescer mesmo no seu inverno, porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no cuidado do Pai, eles têm certeza que, por mais difícil que seja o momento que nós passamos, dias melhores virão. Uma nova estação está para chegar. Tenha paz no seu coração. Descanse e tenha confiança que o inverno, apesar de ser difícil, ele é o preparo, ele é o prenúncio de uma longa e linda primavera que está por vir. Que Deus te abençoe e que Ele faça sua vida florescer.